Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu esclarecimento, para o seu debate, para a sua troca de ideias aí também com os seus familiares, com os seus amigos e também aqui conosco dentro do Radar Paulista na TV. Hoje nós vamos tratar de um tema ligado à área de saúde, sobre uma doença que afeta um universo bastante considerável de mulheres, que é a endometriose. A endometriose, suas causas, consequências, seus sintomas e também sua relação com a menopausa. Um estudo revela essa relação entre a endometriose, que afeta 1 a cada 10 mulheres no mundo, e também a menopausa precoce. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a doutora Michele Panzan, médica especialista em reprodução assistida, que já está aqui conosco no aplicativo, tá certo? Já já nós vamos começar esse bate-papo com a doutora Michele. Lembrando aqui também os nossos apoiadores e patrocinadores, nós que estamos todos os dias também na Rádio Trianon, levando informações, notícias, prestação de serviços, utilidade pública e também as nossas entrevistas das 18 às 19 horas pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, 810 na Baixada Santista, também nos aplicativos de rádio como radios.net e demais aplicativos, também no portal www.radiotrianon.com.br e nas redes sociais Facebook e Instagram. Temos também o apoio de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer, com mais informações no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo, mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, seu negócio, faz a sua reportagem, o seu programa institucional aqui conosco na BCC Television. Você conversa e ajusta aí as informações com o pessoal aqui da BCC, com a Betânia, com o Verão, com a Luciana, com o Márcio e com o Bernardo, equipe aí sempre pronta a lhe atender de forma altamente profissional. Mais informações você obtém no www.bcctelevision.com, tá certo? Bom, dados os nossos recados, vamos então trazer aqui para a conversa a doutora Michele Panzan, médica especialista em reprodução assistida, que vai discorrer aqui conosco sobre a questão da endometriose e suas características, seus sintomas e também sua relação com a menopausa precoce. Muito boa tarde, muito boa noite, doutora Michele. O programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Uma satisfação e uma honra recebê-la aqui no nosso programa. A honra é que é toda minha, Renato. Então, está falando para os ouvintes sobre um tema tão importante que é a endometriose, que acomete tantas mulheres e muitas nem sabem que possuem endometriose, vão descobrir até tarde demais por desconhecimento, Então, esse é um canal maravilhoso e que acaba esclarecendo muitas coisas para muitas ouvintes, tenho certeza absoluta. Sem dúvida nenhuma, a gente agradece demais já de antemão, os seus esclarecimentos e as suas informações, doutora. E aí eu já pergunto até para muitas vezes, as pessoas de uma maneira geral, e a gente fala de mulher, mas os homens também é importante saber, porque às vezes os homens também podem ajudar suas parceiras, suas namoradas, suas esposas a justamente também contribuírem nesse momento. E a pergunta que eu faço justamente é com relação à doença propriamente dita. Do que se trata a endometriose, quais são os sintomas característicos para que as pessoas fiquem atentas, principalmente aos sintomas, já como a senhora disse que há, às vezes, uma demora em as pessoas tomarem essas medidas, quais seriam as características principais da doença?
Acho que antes de eu explicar o que é endometriose, eu preciso explicar o que é o endométrio, né? O Ok. endométrio, ele é uma camada que reveste o útero, tá? Então, todo mês, esse endométrio, ele fica gordinho para receber o neném. E se a gente não engravida, essas mulheres não engravidam, o que que acontece? Esse endométrio vai descamar e vai embora, que nada mais é do que a menstruação que acontece todo mês. Então, o que que é a endometriose? A endometriose é esse endométrio que acaba refluindo pelas trompas, né? Ele volta pelas trompas e acaba grudando em regiões que não é para ele estar. Então, acaba grudando na trompa, no intestino, no ovário, em várias partes do abdômen. Então, a definição é que a endometriose é a presença do endométrio em locais diversos dentro do abdômen onde ele não deveria estar, né? É uma doença que acomete entre 5% e 15% das mulheres, então, se a gente for pensar, né, acomete bastante as mulheres, e só que não necessariamente é uma doença que causa infertilidade, né? Só de 30% a 50% das mulheres que possuem endometriose acabam desenvolvendo a infertilidade. Porque é muito comum, né? As pacientes sempre chegam, eu tenho endometriose, então eu sou infértil. Não, isso não é uma verdade. Às vezes ela tem o diagnóstico e nem por isso ela vai ser infértil e pode engravidar rapidamente. Como você... Agora, quais seriam aí os sintomas, basicamente, né? Porque, claro, a senhora está dizendo do ponto de vista técnico. Agora, as mulheres, vamos dizer, quais são as dores, quais seriam as situações que elas vão sentir na medida em que a endometriose chega para essas pessoas? A maior parte das pacientes, o principal sintoma é a dor, né? É a dor na menstruação, né? Que a gente chama de cólica menstrual, a dor nas relações sexuais, né? Durante a relação, ela pode ter dor na ovulação, né? Dor na barriga durante a ovulação. Algumas mulheres sentem muito desconforto para urinar. Então, também tem muitas mulheres que acabam tendo infecções urinárias de repetição, né? Ficam o tempo inteiro tendo infecção urinária, ficam tratando a infecção urinária e, no fundo, que elas têm uma endometriose, né? Que não está sendo tratada. Então, você está tratando a consequência e não a causa. E tem muitas que têm endometriose perto do intestino, então acabam durante a menstruação tendo cólica, diarreia, então assim, ou o intestino muito preso, né? Então, dependendo da localização da endometriose, então se ela está mais perto da bexiga, ela vai ter mais sintoma urinário, se ela está mais perto do intestino, vai ter mais sintoma intestinal. E se ela está mais perto do útero, das trompas e dos ovários, ela acaba tendo mais dor, ou na relação sexual, ou uma dor menstrual, né? Uma cólica menstrual. Outro sintoma da endometriose é a infertilidade. Então, tem muitas mulheres que não sentem nada, não tem dor, né? Não percebem nada, se sentem super bem, e aí, quando vão engravidar, vão tentar engravidar, não descobrem a causa, não conseguem achar porque não engravidam, né? E aí acaba se descobrindo aí uma endometriose. Então, podemos dizer que a endometriose é uma doença assintomática, é isso? Não. Pode ser também? Ela pode ser assintomática, mas em 90% das vezes ela é sintomática. Tá. Como a senhora disse, inclusive nessa questão da infertilidade, ela pode pegar as mulheres de surpresa aí quando estão tentando engravidar e não conseguem, vão verificar, estão com a doença. É isso? Isso mesmo.
Tá. E quais os exames? Em que momento as mulheres devem pensar em realizar esse exame, até para, pensando nessa questão da infertilidade, como a senhora está dizendo, e justamente, às vezes a mulher fica tentando engravidar, tentando, não consegue, e, pelo que a senhora está dizendo, a endometriose poderia ser uma causa dessa infertilidade. E quais seriam os exames para verificar se ela está com a doença ou não? Existem 2 exames que a gente considera que são os melhores para o diagnóstico de endometriose, que é a ressonância magnética de pelve, que a gente faz com preparo intestinal. Então, a paciente, ela faz um preparo intestinal, ela esvazia o intestino e depois vai realizar a ressonância. E um segundo exame, que é um ultrassom transvaginal, só que aí precisa de um médico especialista nesse tipo de diagnóstico, tá? E que vai realizar um ultrassom também com preparo intestinal para procurar esta endometriose. A acurácia dos dois, os 2 exames, eles são muito bons, não difere um do outro, desde que o médico que está realizando o ultrassom seja especialista nesse tipo de exame, tá? Se não tem um médico especialista nesse tipo de exame, o recomendável é que seja feita uma ressonância magnética com um preparo intestinal. Uhum. Antigamente, a gente só começava a procurar quando a paciente chegava e falava: estou tentando engravidar há 1 ano e não consigo, né? Hoje em dia, como as mulheres estão tentando engravidar um pouco mais tarde, né? A gente não tem tanto tempo assim, porque os óvulos das mulheres, eles acabam, né? Então, nós nascemos com os nossos óvulos e eles vão se acabando, até que chega uma hora que a gente chega na menopausa, né? Tem um limite, né, doutora? Limite, exatamente. Uhum. Além disso, os óvulos da mulher, eles envelhecem junto com ela, né? Tá. Então, por exemplo, se é uma mulher com menos de 35 anos e está tentando engravidar, a gente pode orientar a esperar até 1 ano. E se não engravidar e não tem mais nenhum outro sintoma, vai fazer investigação. Agora, se a mulher tem mais de 35 anos de idade, como os óvulos estão mais velhos, como a reserva de óvulos é menor, a gente aconselha que, se em 6 meses não engravidar, que procure um especialista para investigar a causa dessa infertilidade, que com certeza pode ser endometriose. A senhora, inclusive, é a especialista, não é isso? A senhora é especialista em reprodução. Sou em reprodução. Então é com a senhora mesmo que a gente vai falar. Se não com a senhora mesmo. Engravidar. Se não conseguir engravidar, mas, espero que consigam. Sim, agora a pergunta é a seguinte: é possível engravidar com endometriose? Sim, existem muitas mulheres que, quando vão fazer o parto, né, algumas vezes cesárea, o médico corta a barriga para tirar o neném e olha lá e tem um monte de endometriose, né? Entendi. Ou outras mulheres que chegam no consultório e falam assim: eu vim aqui porque eu tô tentando, porque eu tenho endometriose, eu tenho que fazer tratamento para engravidar. Sei. E aí eu pergunto: você está tentando engravidar há quanto tempo? Ela fala: não, ainda não tentei engravidar. Eu falo: então vai tentar engravidar, se em 6 meses você não engravidar, você volta. Aí a metade volta grávida. Aí já chega, já pronta para... Aí já faz a... Agora, nessa cirurgia, é necessária a cirurgia antes da... Vamos dizer, seria melhor, não que seria necessário, mas já que ela pode engravidar, seria melhor ela fazer a cirurgia? Ou, inclusive, no momento em que ela vai ter o bebê, o médico pode fazer essa cirurgia da endometriose? No momento que ela vai ter o bebê, não pode ser feito, porque a gestante, né, na verdade, nesse momento, ela vira puérpera, né, que é quando ela tem o neném, ela tá muito cheia de vasos, né, ela retém muito líquido. Então, a chance de você cortar alguma coisa e ter um sangramento e ela acabar perdendo esse órgão é muito maior.
tá? Então, nesse momento, não se recomenda que faça a retirada da endometriose. Uhum. Não necessariamente a paciente precisa ir para uma cirurgia. O que a gente costuma dizer é que é indicado individualizar cada caso, né? Sei. Então, se a paciente é uma paciente jovem, que está cheia de endometriose, tem uma boa reserva ovariana, a melhor opção para ela realmente é fazer a cirurgia e depois tentar engravidar naturalmente em casa. Agora vamos pensar um outro caso. Uma mulher de 40 anos, que já não tem muita reserva ovariana, que a qualidade dos óvulos está menor, ela não tem esse tempo de fazer a cirurgia para depois tentar engravidar, né? Entendi. Então, nesse caso, o mais indicado é ela ir para uma reprodução assistida, né? Tá. Ou então, se é uma outra paciente que tem endometriose, mas tem também algum fator masculino associado, né? Então, ela vai ter que fazer um tratamento de qualquer jeito, certo? Eu não entendi. Como assim o fator masculino associado? O que a senhora quis dizer com isso? Uma baixa contagem de esperma, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Que não dê para que tenha que fazer que eles vão precisar de qualquer forma de um auxílio, né? Tá. Para engravidar. Então, nesse caso, a cirurgia ela só resolveria no caso se ela tiver muita dor, em termos de qualidade de vida para essa mulher. Certo? Agora, infertilidade. A relação da endometriose com a menopausa. A senhora falou agora há pouco aí na menopausa. O que acontece entre endometriose e menopausa? Tá. O que acontece é que grande parte das mulheres acabam indo para a cirurgia, tá? E quando a gente vai retirar, porque assim, qual é o único tratamento, na verdade, definitivo e que resolve a endometriose? É a cirurgia. Os outros métodos que a gente utiliza, que é pílula, que é implante, que é a gravidez, né? Todos eles são tratamentos que vão resolver enquanto aquilo estiver acontecendo. Então, se a mulher tomar pílula, naquele momento ela vai estar bloqueada, não vai estar menstruando, né? Então, o tratamento da endometriose é não menstruar, tá? Afinal de contas, quem estimula a endometriose é o estrogênio. E o estrogênio, que é aquele que estimula o endométrio, é a mesma coisa que vai estimular os implantes que estão lá na barriga. Então, para ela não ter sintomas, para ela melhorar de qualidade de vida, o tratamento é não menstruar. Certo. Só que o não menstruar seria tomar pílula, colocar implante, engravidar. Só que ele não vai curar a endometriose. Ele vai tratar temporariamente. É uma medida paliativa, né? Exatamente. Então, a partir do momento que ela para de tomar a pílula, que acaba a gravidez, essa endometriose pode voltar de onde ela parou. O único tratamento que resolve de verdade é a cirurgia, né? Ah, tá. E na cirurgia... Tem que ir para a faca, não tem jeito. Na verdade... É uma forma de dizer, né? Na verdade não é a faca, é só a forma mais informal da gente dizer. Na verdade, assim, eu quero resolver meu caso. Eu quero ter a maior chance possível de resolver a minha endometriose. Então, nesse caso, é a cirurgia. E a cirurgia, ela acaba tirando pedaços, né? Sim. E uma das coisas que você precisa tirar, se a endometriose está no ovário, né? Você acaba tirando um pedaço desse ovário. E a mulher já tem uma reserva limitada. Tá lá, limitadinha. Ainda vai lá e tira um pedaço desse ovário. Ou um ovário inteiro.
Acredito que ela fique, inclusive, com receio de fazer essa cirurgia justamente por isso, né? Sim. Nesse momento que a senhora está dizendo, né? Sim, sem dúvida. E o medo de sair de lá sem um ovário inteiro, ou de perder grande parte dos óvulos. Né? É uma decisão difícil mesmo. Então, o que acaba acontecendo é que muitas delas perdem o ovário mesmo, porque às vezes é tão grande a endometriose, está tão aderido tudo lá dentro da barriga, que para resolver o problema precisa tirar. Né? E com isso antecipa a menopausa, porque os óvulos acabam não saindo mais, né? Não oferecendo a menstruação aí no caso, né? Aí acabou, não tem mais óvulos, menopausa. Bom, a gente vai querer entender até um pouco melhor ainda mais essa questão da menopausa, o que a mulher sente depois entrando nessa fase que a senhora está dizendo, mas assim, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, o papo está muito bom, está muito interessante, e eu peço aqui para os nossos ouvintes internautas continuarem aqui conectados conosco. É rapidinho, a gente já volta com o Radar Paulista na TV. Até já. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, né? Hoje falando sobre o tema endometriose e todas as suas características, inclusive também na menopausa. Estamos falando com a doutora Michele Panzan, médica especialista em reprodução assistida. E no bloco anterior, nós falávamos aqui justamente desse momento, né? Da endometriose na menopausa, e a doutora Michele, né, falava sobre esse assunto, dessa decisão de fazer cirurgia ou não, em razão do da ovulação e do provável cancelamento de uma menstruação, né, doutora Michele? E aí eu pergunto para a senhora,
São diferentes os sintomas da endometriose na menopausa e como curar, então, já no momento posterior, em que realmente a mulher já está na menopausa? Como eu expliquei, quem alimenta a endometriose é a ovulação, certo? Uhum. Então, aquela mulher que ovula, ela produz estrogênio e ela espessa a camada interna do útero, que é o endométrio, e isso vai acontecer também naqueles implantezinhos que caíram lá dentro da barriga. Então, o que vai acontecer? Todo mês esse implante vai espessar do mesmo jeito que espessou lá dentro do útero. E todo mês ele vai sangrar do mesmo jeito que ele sangra lá dentro do útero. Lógico que são microsangramentos, certo? E isso vai causar uma inflamação, que é o que leva à dor, tá? Então, o que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, na verdade, ela está resolvendo parte do problema da endometriose dela, certo? Ela para de ovular, ela para de produzir estrogênio, certo? E aí, com isso, ela está parando de alimentar esta endometriose. O problema é outro. O problema é que, na verdade, aí ela começa com os sintomas do climatério, né? Da menopausa, que aí são aquelas ondas de calor, insônia, dor articular, ressecamento vaginal. Eu brinco que não dá para ser 100% feliz. É verdade. A pessoa achando que vai estar livre de tudo isso e entra numa fase ainda complicada também, né, doutora? Então, é exatamente isso. Então, a endometriose ela vai estar melhorando, por outro lado, começarão outros sintomas que estarão ligados à menopausa, né? Certo. E tem um inconveniente, né? Porque quem alimenta essa endometriose é o estrogênio. Se eu fizer uma reposição hormonal, né, repor o estrogênio nessa mulher, automaticamente vou estar alimentando essa endometriose. Ela vai voltar com força, né? Ela pode voltar com força. Então, aí, nesse caso, o que acontece? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. O médico, ele vai ter que ter aquele jogo de cintura, né, para que ele consiga minimizar estes sintomas da menopausa com um pouco de estrogênio, mas sem voltar a ativar a endometriose com esse pouco de estrogênio, né? Vamos dizer, seria como se a senhora limitasse essa quantidade de reposição hormonal de maneira que ela não o organismo sentisse que está meio que absorvendo essa reposição de uma maneira mais calma, mais tranquila, sem provocar a endometriose. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Exatamente isso. A questão é que uma mulher não é igual a outra, né? Claro. Então, a quantidade que é boa para uma pode não ser boa para outra, né? Então, aí, você tem que ir dosando, colocando um pouquinho, aí fica mal, tira um pouquinho, e aí você vai tateando, né? Escolhendo de uma a uma o que é bom para cada uma, né? E vamos dizer, esse tipo de tratamento, né, que a senhora está dizendo da reposição hormonal, é o tratamento mais comum para essa situação ou tem algum outro tipo de tratamento? E aí eu pergunto também o seguinte, vale a pena ainda a mulher, mesmo nessa situação de menopausa, fazer uma cirurgia, mesmo, claro, como a senhora disse, tendo ainda a característica de não menstruar, mas, hora ou outra, tendo essas dores, essas cólicas, pode vir a ser necessária a cirurgia? Pode. Pode? Pode. E aí, nesse caso, se o intuito da mulher não é mais ter filhos, né? Porque assim, deixa eu explicar de outra forma. A principal
fonte de estrogênio do nosso corpo são os ovários. Mas existem outras fontes de estrogênio no nosso corpo, que é a gordura, né? E parte também de hormônios liberados por uma glândula que fica em cima do rim, que é a suprarrenal, também é convertido em estrogênio. São frações de estrogênio menos potentes do que aquelas liberadas pelo ovário, mas são estrogênios, certo? Sim. E esse estrogênio, naquela mulher que já tem endometriose e é mais gordinha, né? Ela vai continuar alimentando essa endometriose e ela pode ter, sim, ainda sintomas de endometriose fortes, de dor forte. Se o intuito dessa mulher é não ter filhos, a cirurgia está super bem indicada, porque aí o que ela vai fazer? Tirar o útero, os ovários, as trompas, vai fazer aquela limpeza completa, né? Sim. Vai eliminar a endometriose na raiz, né? Agora, se essa mulher ainda não se decidiu, está na menopausa, mas ainda quer ter filhos, ou ela já congelou óvulos, deixou óvulos congelados, ou, de repente, ela quer partir para um óvulo doado, né, para ter um filho. Então, se ela ainda não se decidiu, aí, nesse caso, ela tem que bloquear isso daí. Então, ou ela vai bloquear a produção de estrogênio pela gordura, ou ela vai tomar uma pílula mesmo não tendo risco de engravidar, né? Ela vai tomar uma pílula para tratar isso daí, ou ela vai engravidar. Entendi. São os cuidados básicos que ela vai ter que tomar juntamente com o médico, né? Que vai também, como a senhora está dizendo, investigar, analisar o paciente, porque cada paciente é uma paciente, né? Tem as suas características físicas e orgânicas, né? E é necessário fazer todo esse acompanhamento. Agora, doutora, de onde surge a endometriose? É uma origem genética? Por exemplo, eu acho que as pessoas devem se perguntar, porque ingere muita gordura, muita fritura, as pessoas têm esses questionamentos. Existe alguma origem definida para essa doença? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos. A gente não sabe de onde ela vem. Na verdade, existem algumas, né, teorias, que ela é genética, outras que ela foi desencadeada, que a gente acaba desencadeando ela por causa do estresse, por causa do tipo de dieta que hoje em dia a gente tem, né? Então, existem várias, ou hereditária, né? Não é só genética, é hereditária, ou até porque são mulheres que, hoje em dia, as mulheres resolveram ter filhos mais tarde. Então, antigamente, as mulheres tinham 10, 11 filhos e começavam a ter filhos com 17, 18 anos, então não menstruavam, né? Ou estavam, eu brinco que, ou estavam gestando ou estavam amamentando, né? E já emendavam um filho no outro. Sim. Hoje não é mais assim, né? A maioria das mulheres resolve primeiro se estabelecer profissionalmente, financeiramente, para depois ter um filho, né? Então, nós somos mulheres menstruadoras, né? Nós somos mulheres que menstruamos muito mais do que as nossas avós e bisavós. Então, isso também seria um dos fatores, uma doença da mulher moderna, né? Que não existia antes, né? Porque não dava tempo. Então, na verdade, são todas essas teorias, né? Mas a gente não tem comprovação de que nenhuma delas é a certa. De como ela vem. Agora, e a evolução da endometriose? Outro questionamento que eu estava verificando, inclusive, aqui na montagem, né, das informações sobre a endometriose e tudo mais, tem muita gente que pergunta se ela pode evoluir para um câncer.
Isso pode acontecer, doutora? Não, não. Ela não evolui para um câncer. A gente diz que a endometriose ela é uma doença benigna, mas com um comportamento maligno. O que significa isso? Ela não te causa o câncer, só que ela é uma doença que pode não ter cura, né? Então, você vai passar a vida inteira cuidando dela, para que ela não progrida, né? Mas ela não mata, ela não é fatal. Ela pode atrapalhar a qualidade de vida dessa mulher, né? Uhum. Com as dores, com os desconfortos, dores nas relações sexuais. Então, assim, ela atrapalha a qualidade de vida dessa mulher e ela passa a vida inteira cuidando dessa endometriose, né? Ou ela tá gestando, se ela não tá gestando, ela tá tomando pílula, se ela não tá tomando pílula, ela tá com implante, se ela não tá com implante, ela vai para cirurgia, né? E ainda a cirurgia, mesmo operando, 40% das vezes a endometriose pode voltar. Né? Então ela não pode descuidar nunca dessa endometriose. Ela vai passar o resto da vida cuidando. Mas é uma doença benigna, não causa câncer. Tá. E dentro dessas características que a senhora disse, né, que inclusive trata-se aí de uma doença da mulher moderna, haja vista as mulheres se preocuparem antes de ser mães, muitas vezes com as suas carreiras profissionais e tudo mais. Existe hoje, com os estudos, pesquisas aí científicas, uma média de idade que atinge mulheres com endometriose? Então, a gente acaba diagnosticando nas mulheres mais velhas que estão tentando engravidar, né? Eu costumo dizer que o meu público é viciado, né? Só chega para mim a paciente que tem endometriose e que não conseguiu engravidar, certo? Aquela que engravidou não veio para mim. E às vezes nem sabe que teve endometriose, né? Então, assim, a gente, em média, a mulher começou a ter muita cólica, ou então, por exemplo, não tinha nada de cólica, né? E passou a desenvolver. E percebe que a cada menstruação essa cólica está ficando mais forte, e mais forte, mais forte, mais forte. Acende a luzinha amarela, né? Epa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, assim, não tem uma idade certa para isso acontecer. Tá. Mas o meu público é aquele público acima de 27, 28 anos de idade, que é aquele público que vai acabar chegando até a minha consulta. Hoje a gente sabe que existem meninas que já são diagnosticadas com endometriose, né? Então, com os aparelhos de ressonância ultramodernos, ou quando a mãe já tem um histórico de endometriose grave e começa a ter cólica, a gente também já pensa em que ela pode ser uma candidata e já vai investigar, né? Para já começar a tratar e não deixar desenvolver. E dentro dessa sua vivência, dessa sua experiência, a senhora pode nos dar aí um exemplo de um trabalho que a senhora realizou e que necessitou, inclusive, desse acompanhamento, de uma reprodução assistida a partir de uma necessidade em razão da endometriose, uma doença que a mulher resolveu ter o filho mesmo num outro momento da vida, com o seu acompanhamento e com a sua percepção a percepção do seu trabalho? Nossa, hoje mesmo já atendi umas 2 ou 3 com endometriose. Mas eu digo assim, um dos trabalhos que mais chamou a atenção da senhora, que precisou aí de uma dedicação sobre-humana da sua parte, mas que conseguiu, de repente, uma mulher que queria engravidar e dentro de todas essas características que a gente já comentou aqui. O que a senhora poderia nos dar aí como ilustração dessa situação? Tem uma paciente que foi encaminhada, né, de um cirurgião, que ele ia precisar operar ela tinha muita endometriose, muita dor,
e ele ficou com medo de ter que tirar grande parte do ovário e ela acabar entrando numa menopausa, né? Então, ele encaminhou para a gente congelou os óvulos dessa paciente antes dela ir para a cirurgia, né? Então, a gente fez um tratamento, uma estimulação ovariana, retirou estes óvulos e guardou. Na época, ela nem era casada ainda, ela tinha um namorado, mas ainda não tinha ideia se queria ainda ter filhos ou não, mas ela achou, tanto cirurgião, que foi super visionário, né? Quanto ela, que ainda não tinha decisão se queria ou não ter um filho. Qual que é a idade dela, doutora? Ela tinha 36 anos. Tá. E aí ela veio, congelou os óvulos, teve os óvulos congelados e acabou indo para a cirurgia e teve que tirar grande parte dos óvulos. E aí, depois dessa cirurgia, ela acabou casando, engravidou espontaneamente do primeiro filho, né? E aí teve o primeiro filho, só que aí em seguida ela entrou na menopausa. Né? Ela parou de menstruar porque acabaram-se os óvulos mesmo. E aí ela veio nos procurar porque ela queria um segundo filho, né? Olha, e aí só. ela tinha os óvulos aqui congelados pra gente. E aí a gente fez todo o tratamento, descongelou os óvulos, fertilizou, preparou o útero dela, colocou lá e ela teve gêmeos. Né? Olha, então ficou com 3, inclusive. Guardou os óvulos para ter um, aí acabou tendo um primeiro e depois mais 2. Que legal. Que história bacana, hein? Muito bom. Quer dizer, legal. É muito bacana. É claro que o marido e ela vão ter que trabalhar bastante para manter os 3, mas faz parte, né, doutora? Com certeza. É aquela velha história. São gêmeos, tá? Claro, claro. É muito bom, né? É uma notícia sempre muito gostosa de receber, né? Não tem coisa melhor. Bom, doutora, a gente infelizmente está aqui com os minutos finais do programa, um bate-papo muito gostoso, inclusive. A senhora nos traz as informações de uma forma muito fácil da gente entender também. Agradeço demais, né, a entrevista. E, para finalizar, gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem final a respeito de tudo que nós conversamos, considerações aí a respeito tanto da endometriose como de tudo que cerca essa doença, para que as mulheres também fiquem atentas, né, e se cuidem na medida do possível. Acho que a mensagem principal prestem atenção no seu corpo, né? O corpo, ele dá informação de que alguma coisa não está indo bem. E não posterguem, né? Se percebem que tem algo mudando, a dor está aumentando, ou é uma dor diferente e ninguém consegue diagnosticar, precisa ir atrás, precisa investigar. Não deixe que chegue a um ponto em que precise tirar tudo, tirar a trompa, tirar o ovário, né? Trate, se cuide, né? A mulher, afinal, a gente está também no mês da mulher, né? Então, a mulher tem que se cuidar, tem que dar atenção para ela mesma, né? Tem que trabalhar, tem que fazer tudo isso, tem que se realizar profissionalmente, mas quando o corpo dá o aviso, presta atenção e procure ajuda. É isso aí, tá certíssima. Agradeço demais as suas informações, os seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que ajudou demais para todos nós entendermos melhor o que é essa doença e tudo que a cerca, né? Inclusive no período da menopausa também, com vários questionamentos, né, por parte das mulheres. Então, espero que esse vídeo seja compartilhado, inclusive, né, para que as mulheres, o maior número possível, né, para que as mulheres e as famílias, de uma maneira geral, né, possam ter acesso a essas informações enriquecedoras trazidas aqui pela doutora neste programa no Radar Paulista na TV. Tá certo, doutora? Até uma próxima oportunidade, inclusive com outras pautas, já que a senhora tem um conhecimento vasto na área de medicina,
em outras áreas e que possa também sempre contar com a gente aqui no Radar Paulista na TV, tá certo? Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom falar com você. Tá certo. E a gente agradece também a você, ouvinte, internauta e telespectador, né, que nos dá sempre essa sua grande audiência. Contamos aqui sempre com a sua presença, com a sua participação, porque sem você, né, o programa ele não tem sentido. Como eu disse, né, o compartilhamento das informações ajuda também outras pessoas, outras famílias, outras comunidades. E nós vamos ficando por aqui, desejando uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!